Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre cálculo de fórmula. Na aula anterior, nós fizemos o cálculo, né, da fórmula percentual através da fórmula molecular. Hoje nós vamos fazer o oposto. Nós vamos determinar a fórmula molecular através da fórmula percentual. É bem simples. O processo basicamente é o mesmo, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, né? Nós vamos ter um probleminha ali, uma questão. Na questão que eu trouxe hoje para vocês, diz o seguinte: determine a fórmula molecular do composto de fórmula percentual, ou seja, eu vou dar para vocês a fórmula percentual, tá? Então, ali o que está me dizendo essa fórmula? Que eu tenho 82,35% de nitrogênio, 17,64% de hidrogênio. E outra informação bem importante que eu tenho aqui também é o seguinte: ele vai me dar a massa molecular, tá? Ali então tá falando que a minha massa molecular é de 17 gramas. Muito bem. Por onde que nós vamos começar então o cálculo? Primeira coisa, eu sei então que a minha massa, toda essa minha molécula, né, ela vai pesar 17 gramas, tá? Então, esse 17 gramas vai ser o meu 100%, certo? E nós vamos fazer como do último exercício. Vamos fazer elemento por elemento, separadamente. Vamos ver aqui. Então, primeiro do nitrogênio, tá? Aqui eu já coloquei toda a resposta para vocês, mas vamos passo a passo. Então, o que eu trouxe aqui, ó? 17 gramas, certo? É o meu 100%. Então, 17 gramas, que é a massa molecular, né? Vai ser o meu 100%. É todo o peso da minha molécula. Só que agora eu não tenho. Lembram que no último cálculo nós colocávamos o x aqui embaixo do 100, né? Para definir qual era a porcentagem. Agora nós temos já a porcentagem. Então, pessoal, sempre, ó, porcentagem embaixo de porcentagem, massa embaixo de massa, tá? Não podemos esquecer esse detalhe. Então, aqui, ó, tenho 100%. E aí, de nitrogênio, meu problema diz que eu tenho 82,35. E que eu faço? Coloco porcentagem embaixo de porcentagem. E aí, aqui, ó, do nitrogênio, eu quero calcular o quê? A massa, tá? Quero saber que massa de nitrogênio tem aqui. Faço uma regrinha de 3, né? X vezes 100, 100x, e 17 vezes 82,35. Aqui eu arredondei, tá? Mas dá 1.399,99, então eu já coloquei 1.400, certo? Um outro detalhe bem importante também, que surgiram algumas dúvidas da atividade passada, é quanto à vírgula, tá, pessoal? Na calculadora de vocês, a cada 3 casas decimais, né, a calculadora, ela já coloca uma vírgula. Então, vocês vão ter que tomar um certo cuidado para não colocar essa vírgula, olha só. Aqui, ó, gente, a minha, não sei se aparece, ó, não vai aparecer. Ó, a minha calculadora aparece uma aspa em cima ao invés da vírgula. Mas eu sei que muitas calculadoras, principalmente a do celular, aparece vírgula, tá? Então, tomar um cuidado quando vocês forem utilizar a calculadora, porque aqui, ó, se vocês usarem 1,400 e na calculadora, quando vocês forem calcular isso aqui, ó, usar 1,4 dividido por 100, não vai dar esse resultado, tá? Cuidado. Cuidado isso. A cada 3 casas decimais, normalmente a calculadora coloca uma vírgula. A vírgula não é ponto, vocês só vão utilizar quando for ponto, tá? Então, cuidado aí.
Então, tá, fiz a regrinha de 3 aqui, né, ó, tá multiplicando, passa dividindo, então, 1.400 dividido por 100 vai dar 14 gramas. Então, o que que eu descobri aqui? Descobri que a massa do nitrogênio da minha molécula é 14 gramas. Agora, eu vou calcular do nitrogênio, tá? Do nitrogênio, não, do hidrogênio. Eu calculei do nitrogênio. Agora, ó, pessoal, do nitrogênio, o mesmo processo, tá? Então, tenho também 17 gramas, que é o meu 100%, né? Então, ó, 17 gramas, coloco 100% do lado. Ó, 17 gramas daqui, né? É o mesmo processo desse primeiro. Só que agora a massa, ó, do hidrogênio, a massa não, a porcentagem, né? É 17,64. Então, eu vou colocar porcentagem embaixo de porcentagem, certo? E aí, aqui também vou descobrir a massa, então coloco x ali. Mesmo processo, faço uma regra de 3. X vezes 100, 100x, 17 vezes 17,64 dá 300, né? Faço aqui, ó, 300 dividido por 100, que vai dar 3 gramas, tá? Então, até aqui, né, não é nenhuma novidade. O que que mudou agora? Só mudou o lugar do x, né? Antes o x era aqui e agora passou para cá. Só que aqui tem um outro detalhe bem importante, né? Quando a gente faz o cálculo da fórmula percentual, que foi o que nós fizemos na atividade passada, o que que vocês observaram? Que primeiro a gente faz o cálculo da massa molecular, né? Determina lá a massa de toda a molécula. Aquele dado que vocês pegam ali, né, que colocam embaixo do 17 gramas é o quê? É a quantidade de vezes, né, ou seja, o índice, a quantidade de vezes que aquele elemento aparece na molécula, vezes a massa, tá? Aqui agora nós vamos fazer o processo inverso. Então, depois que a gente fez esse cálculo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o resultado, aqui ó, de nitrogênio, tá? Tô falando do nitrogênio. Nós vamos pegar o resultado que deu aqui, 14 gramas, e vamos dividir por 14. Da onde eu tirei esse 14? 14 é a massa do nitrogênio, que vocês encontram na tabela periódica, tá? Então, eu vou fazer 14 dividido por 14 vai dar 1. E vou fazer o mesmo processo do hidrogênio. Ó, aqui deu 3, né? 3 dividido por 1, que é o que? A massa do hidrogênio, que vai dar 3, tá? E agora sim eu consigo determinar a fórmula molecular. Então, ó, a minha fórmula molecular vai ser N1, né? Aí não precisa aparecer, H3, tá? Que foi o valor que deu aqui. Pessoal, aqui, ó, tem que cuidar, tá? Tem que tomar cuidado para não esquecer esse processo aqui, tá? A maioria dos erros dos alunos estão em parar aqui e aí deixar N14, H3, tá? Está errado. Este valor aqui vocês ainda vão ter que dividir, ó, dividir pela massa atômica de cada um dos elementos, tá bom? Eu estou passando também uma lista de atividades somente dessa parte. E aí espero que vocês façam, né? Podem me mandar mensagem tirando as dúvidas, tá? E desejo a todos, né, um bom estudo.